Você já parou para pensar por que escolheu a profissão que tem hoje? Por que se apaixonou exatamente por aquela pessoa? Por que dedicar horas do seu fim de semana àquele hobby que ninguém mais entende? Se você respondeu com explicações lógicas, porque paga bem, porque temos afinidades, porque é relaxante, eu preciso te fazer uma pergunta perturbadora. E se essas respostas forem apenas a ponta do iceberg? E se por baixo de toda essa lógica aparente existir uma força invisível comandando suas escolhas? Uma força que você nem sequer conhece. As decisões mais racionais da sua vida podem ter sido comandadas pela força mais irracional que existe em você. Parece absurdo? Então, considere isto. Estudos da neurociência mostram que 80% das nossas escolhas diárias são influenciadas por mecanismos inconscientes que desconhecemos completamente. 80%. Isso significa que a maior parte do que você acredita ser decisão consciente é, na verdade, o resultado de processos mentais dos quais você não tem a menor ideia. Agora, imagine comigo esta cena. Você acorda amanhã e, de repente, consegue ver uma linha de energia luminosa conectando todas as suas escolhas. Aquele emprego que você racionalmente escolheu. Aquele relacionamento que você logicamente mantém. Aquele hobby que você casualmente cultiva. E você percebe, com um misto de espanto e alívio, que todos carregam a mesma assinatura energética, a mesma fonte oculta. Essa fonte tem um nome, e foi um médico vienense no final do século XIX que teve a coragem de nomeá-la e estudá-la a fundo, mesmo sabendo que seria ridicularizado, atacado e incompreendido. Seu nome era Sigmund Freud, e a descoberta dele foi tão revolucionária quanto perturbadora. Existe uma energia fundamental que move o ser humano. Uma força vital que está na raiz de tudo, desde a escolha de uma carreira até a paixão por um esporte, desde a criação de uma obra de arte até a formação de um relacionamento amoroso. Freud chamou essa energia de libido. Mas atenção, e aqui está o ponto que a maioria das pessoas não compreende. Quando Freud fala de libido, ele não está falando apenas de sexo no sentido que usamos no dia a dia. Não está falando só do ato sexual, da atração, do desejo carnal. Freud ampliou completamente o conceito de sexual. A libido, com o conceito ampliado, é a energia de tudo aquilo que gera prazer, satisfação, investimento afetivo. É a força que faz você sentir aquele brilho nos olhos quando fala de algo que ama. É o que faz um pai dedicar-se incansavelmente aos filhos. É o que faz um cientista passar noites em claro no laboratório. É o que faz você assistir pela 10ª vez aquela série que te emociona. É o tesão na escala da vida. A tese que vamos explorar hoje é simples, mas profunda. A libido não é apenas sobre a intensidade de uma sensação no sexo. É sobre a capacidade de uma força vital, que impulsiona cada escolha, cada paixão, cada criação que você manifesta no mundo. E hoje, você vai fazer uma jornada de descoberta. Uma jornada até as profundezas da sua própria energia. Uma jornada que pode mudar completamente a forma como você enxerga as suas decisões, seus desejos, suas frustrações. Porque quem compreende a fonte de sua energia, navega a vida com a consciência iluminada pelo saber. Vamos começar pelo lugar onde a maioria de nós vive, a ilusão da racionalidade. Desde pequenos, somos ensinados que o ser humano é um animal racional, que tomamos decisões baseadas em lógica, em análise, em pensamento claro. Aprendemos a desconfiar das emoções, a controlar os impulsos, a valorizar a razão acima de tudo. E aí, você cresce acreditando que está no controle, que suas escolhas são suas, que você é o capitão do navio da sua vida. Mas deixa eu te contar uma história. Maria tem 45 anos. É uma profissional competente, respeitada na área dela, trabalha há 15 anos na mesma empresa. E toda vez
toda vez que surge uma oportunidade de promoção, algo estranho acontece. Nas semanas que antecedem a avaliação, Maria começa a cometer pequenos erros. Esquece um relatório importante, chega atrasada a uma reunião crucial, discute de forma ríspida com um colega que poderia apoiá-la. Ela não faz isso de propósito. Pelo contrário, ela se desespera, se culpa, não entende por que sempre se sabota nos momentos decisivos. E o mais curioso é que se você perguntar a Maria por que isso acontece, ela vai te dar explicações perfeitamente lógicas. Estava com muito estresse naquela semana, o trânsito estava impossível. Aquele colega realmente me provocou. Mas se você cavasse mais fundo, se olhasse para a história de Maria, descobriria algo revelador. Ela cresceu com uma mãe extremamente crítica que sempre lhe dizia, de forma direta ou velada, que ela não era boa o suficiente, que não merecia destaque, que deveria ser humilde e não se sobressair. Aquela mensagem, repetida centenas de vezes durante a infância, foi gravada no inconsciente de Maria como um programa de computador. E agora, décadas depois, toda vez que ela está prestes a sobressair, o programa é acionado automaticamente. A parte consciente de Maria quer a promoção, mas a parte inconsciente, aquela que carrega a voz da mãe, precisa mantê-la segura no lugar de não merecer. Esse é o primeiro exemplo de como a libido funciona de forma oculta. Maria está investindo sua energia psíquica, sua libido, em manter-se no padrão familiar, mesmo que esse padrão a faça sofrer. Porque para o inconsciente, o familiar é seguro, mesmo quando é doloroso. Agora, vamos para outro exemplo, mais sutil. Você conhece aquela pessoa que é um artista brilhante? Pintor, escritor, músico, alguém que cria obras que tocam a alma. Mas tem um detalhe curioso. Essa pessoa só produz nos períodos em que está sozinha. Quando está num relacionamento amoroso, a criatividade simplesmente seca. E aí essa pessoa vive um dilema terrível. De um lado deseja amar, ser amada, construir uma vida afetiva. De outro sente que precisa da solidão para criar. E começa a se sentir culpada, estranha, inadequada. Por que eu sou assim? Por que não consigo ter as duas coisas? Freud oferece uma resposta fascinante. A energia libidinal dessa pessoa está sendo canalizada de formas diferentes. No relacionamento, a libido se investe na figura do parceiro. Há toda uma entrega afetiva, sexual, emocional. Mas quando essa pessoa está só, aquela mesma energia que não tem onde se investir amorosamente, busca outro canal e encontra na arte. Esse processo tem um nome técnico: sublimação. E para entender a sublimação, vou usar uma analogia bem simples. Pense na eletricidade da sua casa. A energia elétrica que chega na sua residência é sempre a mesma, é eletricidade, ponto. Mas, dependendo de onde você conecta essa energia, ela produz resultados completamente diferentes. Conecta na geladeira, ela gela os alimentos. Conecta no chuveiro, ela aquece a água. Conecta na televisão, ela gera imagens e sons. Conecta no carregador do celular, ela recarrega uma bateria. É a mesma energia elétrica, mas transformada em coisas totalmente diferentes dependendo do aparelho. Agora imagine que existe um transformador de voltagem. Você sabe o que ele faz? Ele pega aquela energia forte que vem da rede elétrica e adapta para aparelhos mais delicados. Converte 220 volts em 12 volts, por exemplo, para não queimar o seu roteador. A libido funciona exatamente assim. Ela é a energia bruta, a eletricidade doméstica. A sublimação é o transformador, que adapta essa energia para diferentes aparelhos da sua vida. E quando você bloqueia essa energia, quando você a reprime, é como causar um curto-circuito. A energia fica presa, superaquece e, eventualmente, queima o sistema. O sistema, no caso, é você, suas emoções, sua saúde mental. Por isso que tantas pessoas vivem no limite, exaustas, ansiosas, deprimidas,
Não é falta de energia, é energia bloqueada, sem canal adequado para fluir. Mas aqui está um detalhe fascinante que pouca gente percebe. Olhe para a história. Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da humanidade, era conhecido por ser celibatário. Muitos estudiosos atribuem sua genialidade justamente à sublimação. Toda aquela energia sexual não investida em relacionamentos foi canalizada para invenções, pinturas e estudos anatômicos revolucionários. Mas agora olhe para Frida Kahlo. Vida erótico-afetiva intensa, turbulenta, apaixonada, relacionamentos explosivos e uma das artistas mais originais e impactantes do século XX. Sua criatividade não vinha da abstinência, vinha justamente da intensidade da vida que vivia. Então, qual é a verdade? A sublimação é universal ou depende da pessoa? Essa é a tensão que precisamos explorar. E a resposta não é simples, porque cada ser humano é um universo único de como canaliza sua energia vital. Agora que você já viu o problema, a ilusão de controle racional, quando na verdade somos movidos por forças inconscientes, vamos entender o mecanismo, a máquina invisível da libido. Freud disse algo que, quando você realmente compreende, muda tudo. A libido é a energia de todos os impulsos que têm a ver com aquilo que resumimos na palavra amor. Preste atenção nessa frase. Amor. Não sexo no sentido restrito. Amor. Amor pelos filhos, amor pelo trabalho, amor pela arte, amor pelo conhecimento, amor por Deus, amor pela natureza, amor pelo próprio corpo, amor por uma causa social. Tudo isso é investimento libidinal. Freud estava propondo algo revolucionário. Existe uma energia psíquica fundamental que é a raiz de tudo o que fazemos com paixão. E essa energia é, na sua essência, sexual. Mas sexual no sentido ampliado. Sexual como tudo aquilo que gera prazer, que gera vida, que gera conexão. Por isso ele chamou sua teoria de pansexualismo. A ideia de que o sexual está em tudo, não de forma literal, mas como matriz energética. E isso foi escandaloso na época dele. Imagina você, no início do século XX, na Europa vitoriana ultra reprimida, ouvir um médico dizer que até uma criança de 3 anos tem sexualidade, que um bebê no peito da mãe está vivendo uma experiência que tem qualidade libidinal. As pessoas ficaram horrorizadas, acusaram Freud de perversão, de imoralidade, de estar projetando suas próprias fantasias doentias. Mas Freud não recuou, porque ele estava observando algo verdadeiro. Desde o nascimento, o ser humano busca prazer. O bebê no seio materno sente prazer. A criança que controla os esfínteres sente prazer. O adolescente que descobre o próprio corpo sente prazer. E esse prazer, essa busca por satisfação, é o motor da vida psíquica. Agora você pode estar se perguntando, mas isso é só a teoria de um psicanalista do século XIX? Será que tem alguma base científica? Tem, e muita. Antônio Damasio, neurocientista português, um dos maiores especialistas em emoção e consciência, descobriu algo impressionante através de estudos com ressonância magnética funcional do cérebro. Quando você toma uma decisão complexa, escolher uma carreira, um parceiro, um investimento, as áreas do cérebro que se ativam primeiro não são as racionais, são as áreas ligadas à recompensa e prazer. As mesmas áreas ativadas quando você come algo delicioso, quando recebe um elogio, quando tem um orgasmo. Só depois, milésimos de segundo depois, as áreas racionais entram em ação para justificar a escolha que a parte emocional já fez. E tem mais. Cientistas estimam que 95% da atividade mental é inconsciente. 95%! Você acha que está no controle, mas é como um surfista achando que controla o oceano. Você pode direcionar a prancha, escolher a onda, mas a força que te move, essa vem de profundezas que você mal consegue enxergar. Vou te dar uma metáfora nova para pensar sobre isso. Imagine que sua libido é o combustível de um foguete espacial. É energia pura, concentrada, poderosa. Agora, esse combustível pode fazer duas coisas completamente diferentes.
Se você souber manusear, se construir o foguete certo, se direcionar adequadamente, esse combustível te leva até as estrelas. Te leva a realizar sonhos, criar obras, construir legados. Isso é sublimação criativa. Mas se tentar reprimir, se trancar esse combustível sem dar vazão, sem construir canais adequados, ele explode na plataforma de lançamento, antes mesmo da decolagem. E essa explosão se chama neurose. Ansiedade, depressão, compulsões, vícios. Mesma energia, resultados opostos. Agora vou te dar outra imagem que pode ajudar a entender como você usa sua energia psíquica todos os dias. Pense nos seus investimentos libidinais como se fossem investimentos financeiros, como se você tivesse um portfólio de ações psíquicas. Você tem uma quantidade limitada de energia emocional para investir. E todos os dias, consciente ou inconscientemente, você decide onde alocar essa energia. Investe no trabalho? Quanto? 10 horas por dia? Isso dá retorno de satisfação ou de frustração? Investe no casamento? Quanto? Ou está no piloto automático? Investe nos filhos? De forma equilibrada ou de forma que se anula completamente? Investe em hobbies? Ou não sobra nada depois de todas as obrigações? E aqui está o detalhe crucial. Assim como no mercado financeiro, alguns investimentos dão retorno e outros são prejuízo. Se você investe toda a sua libido em um relacionamento tóxico, o retorno é sofrimento. Se você investe em um trabalho que odeia apenas por dinheiro, o retorno é vazio existencial. Se você investe em cuidar de todo mundo menos de você, o retorno é esgotamento. Mas quando você investe conscientemente, quando escolhe onde colocar sua energia vital com sabedoria, o retorno é realização, é sentido, é plenitude. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática através de um diagrama que vou narrar. Imagine um ciclo, o ciclo do investimento libidinal. Primeiro momento, surge o impulso primário. Você sente uma vontade, um desejo, uma inquietação. Pode ser criar algo, conectar-se com alguém, aprender algo novo. É energia bruta querendo se manifestar. Segundo momento, entra o bloqueio social ou moral. A voz interna que diz: isso não é adequado, as pessoas vão julgar, você deveria estar fazendo coisas mais importantes. É a censura interna, construída pela educação, pela cultura, pela religião, pela família. Terceiro momento, bifurcação. A energia precisa ir para algum lugar, ela não some. Então você tem duas opções. Caminho A, sublimação. Você transforma aquela energia. Se não pode expressar diretamente, expressa de outra forma. Frustrações viram poemas, raiva vira força na academia, vazio vira dedicação a uma causa social, desejo não correspondido vira arte. Você cria, produz, realiza. Caminho B, repressão. Você tenta empurrar a energia para baixo do tapete. Finge que não sente, nega. Mas a energia não desaparece. Ela se transforma em sintoma. Ansiedade sem causa aparente, insônia, irritação constante, compulsão por comida, por compras, por álcool, doenças psicossomáticas. Quarto momento, feedback. Se você escolheu a sublimação, o feedback é realização. Você sente que está vivo, que está criando, que sua energia tem propósito. Se você escolheu a repressão, o feedback é frustração. Você se sente preso, sufocado, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. E aqui está o ponto mais importante de tudo que estamos conversando hoje. Você tem escolha. Não é automático, não é destino. É possível, com consciência, redirecionar sua energia vital. Mas para isso, você precisa primeiro reconhecer que ela existe. Precisa parar de negar seus desejos, seus impulsos, suas inquietações. Precisa olhar para eles sem julgamento moral e perguntar: o que essa energia está tentando me dizer? Para onde ela quer fluir? Então, como fazer isso?
como sair da armadilha do inconsciente e assumir o domínio consciente da sua energia vital. Vou te contar uma história real que ilustra perfeitamente esse processo de transformação. Marina tem 50 anos. É arquiteta. E não é arquiteta qualquer. É uma profissional renomada, responsável por projetos residenciais e comerciais em toda a cidade. Aqueles espaços que quando você entra pensa, nossa, que lugar acolhedor. Esse é o talento dela. Mas tem um detalhe na vida de Marina que ela levou anos para perceber. Ela trabalhava até a madrugada, todos os dias. Finais de semana frequentemente engolidos por pranchetas, maquetes, reuniões com clientes. E ela dizia para si mesma que aquilo era paixão pelo trabalho, que ela amava o que fazia. E ela amava. Isso não era mentira. Mas havia algo mais acontecendo, algo que ela não queria ver. Marina era casada há 25 anos. E aquele casamento, nas palavras dela, era um deserto emocional. Não havia briga, não havia traição, mas também não havia conexão. Eram dois estranhos dividindo o mesmo teto, cumprindo rotinas paralelas que nunca se cruzavam. E então, num dia qualquer, durante uma sessão de terapia, a psicóloga fez uma observação devastadoramente simples. Marina, você passa 10, 12 horas por dia criando espaços de acolhimento para outras pessoas. Mas e a sua casa? Quando foi a última vez que você sentiu acolhimento na sua própria casa? Marina ficou em silêncio, porque pela primeira vez ela viu o padrão. Ela estava sublimando. Ela estava canalizando toda a sua energia libidinal, todo o seu desejo de conexão, de calor humano, de intimidade, para os projetos, para os clientes, para espaços que ela criava, mas não habitava. Enquanto isso, sua própria vida afetiva estava congelada. E ela nem percebia porque estava ocupada demais, salvando a sensação de lar para todo mundo, menos para si mesma. Quando você toma consciência de um padrão assim, duas coisas podem acontecer. Você pode negar, voltar para o piloto automático, continuar vivendo a mesma vida porque mudança dói, assusta, exige coragem, ou você pode encarar. Marina encarou. Ela começou a colocar limites no trabalho. Pela primeira vez em décadas, passou a sair do escritório às 6 da tarde. Passou a reservar sábados inteiros sem compromissos profissionais. E aí veio o momento mais difícil. Ela teve que sentar com o marido e ter aquela conversa que ninguém quer ter. Nossa vida está morta. Somos apenas colegas de apartamento. Eu não quero mais isso. Precisamos mudar, ou precisamos nos separar. Foi doloroso, foi desconfortável, mas foi honesto. E algo curioso aconteceu. Quando Marina criou o espaço emocional, espaço temporal, sua energia vital começou a buscar novos canais. Ela comprou tintas e pincéis. Começou a pintar aquarela. Algo que ela havia amado na juventude, mas abandonado quando a vida séria começou. E descobriu algo surpreendente. Sua criatividade na arquitetura não diminuiu. Pelo contrário, quando ela parou de usar o trabalho como fuga, quando ela distribuiu sua libido em múltiplos canais, o casamento que começou a se renovar, a pintura que floresceu, até a relação com as duas filhas adultas que ficou mais próxima, sua energia se multiplicou. Porque energia vital não é quantidade fixa. Quanto mais conscientemente você a usa, mais ela se expande. Hoje, Marina projeta com leveza e pinta com intensidade. O casamento está vivo novamente. Não é um conto de fadas, mas é real, é presente. E ela diz que pela primeira vez em décadas sente que está vivendo a própria vida. Não a vida que o ego profissional exigia, não a vida que a família esperava, a vida que a energia vital dela pede para viver. Essa é a transformação que acontece quando você para de negar a libido e começa a compreendê-la. Você não está reprimindo seus desejos, você está reconhecendo-os, nomeando-os e encontrando formas autênticas, não destrutivas, não compulsivas, mas genuínas de expressá-los. Então vamos recapitular essa jornada que fizemos juntos. Começamos com um problema, a ilusão da racionalidade. A crença de que controlamos nossas decisões, quando na verdade 80% delas vêm de profundezas inconscientes.
Vimos como pessoas se sabotam, como artistas dependem de solidão, como repetimos padrões sem entender por quê. O problema é viver desconhecendo a força que nos move. Depois exploramos o mecanismo. Entendemos o que Freud quis dizer com libido. Não sexo no sentido restrito, mas energia vital. A força de tudo que amamos e que nos move. Vimos como a neurociência moderna valida que decisões complexas ativam primeiro áreas de prazer, não de razão. Compreendemos a sublimação, o processo de transformar energia sexual em realizações culturais, artísticas, profissionais. E entendemos o ciclo: impulso, bloqueio, bifurcação entre sublimação ou repressão, feedback de realização ou frustração. E finalmente chegamos à solução. Não uma solução mágica, não uma fórmula pronta, mas um caminho, o autoconhecimento. Tomar consciência de onde sua energia está bloqueada. Reconhecer padrões inconscientes. Compreender que seus desejos não são imorais, são apenas mal compreendidos. E encontrar canais autênticos para sua libido fluir. Como Marina, que deixou de usar o trabalho como fuga e passou a distribuir sua energia vital em múltiplos canais, revitalizando não só a criatividade, mas toda a sua existência. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que pode ser incômoda. Uma pergunta que talvez você prefira não responder. Mas é uma pergunta necessária. Que desejo você vai parar de julgar e começar a compreender como manifestação legítima da sua força vital? Pense nisso. Aquela inquietação que você sente, mas empurra para baixo do tapete? Aquele sonho que você chama de besteira, porque não é prático? Aquela paixão que você nega, porque não combina com sua imagem? Aquele relacionamento que você evita porque tem medo? Aquela criação que você não inicia porque teme o julgamento? E se tudo isso não for fraqueza? E se for sua libido, sua energia vital batendo na porta, pedindo passagem, querendo se manifestar? Freud não está dizendo que você deve agir impulsivamente em todo desejo. Não está defendendo o hedonismo irresponsável. Está dizendo algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Reconheça suas forças internas, todas elas, até as que a sociedade chama de inconvenientes. Porque quando você reconhece, você ganha escolha. Quando você nega, você é controlado pelo inconsciente. Quando você reconhece, você pode decidir conscientemente onde canalizar aquela energia. E aí acontece algo extraordinário. Você deixa de viver no piloto automático, deixa de repetir padrões herdados, deixa de se sabotar sem entender por quê. Você se torna pela primeira vez autor da própria existência. Porque a liberdade não está em negar a libido, mas em reconhecê-la. E quem reconhece suas fontes internas torna-se arquiteto do próprio destino. A luz do saber ilumina não apenas o mundo externo, mas principalmente as profundezas do mundo interno. Aquele lugar onde habitam as forças que realmente movem sua vida. E quando você finalmente vê essas forças, sem medo, sem vergonha, sem julgamento, você descobre que sempre teve o poder. O poder estava em você. Só estava esperando que você tivesse coragem de olhar.